Deuteronômio, capítulo 4. Moisés motiva o povo a obedecer. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel. Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Vamos abrir em Romanos 10, a partir do versículo 5. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração: quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura. Todo o que nele crê jamais será decepcionado. Veja só no comentário aqui, nós estamos com uma Bíblia de estudo, King James atualizada, nós vamos estar lendo aqui no rodapé. Versículo 9 de Romanos 10, vou reler. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mais antiga confissão de fé cristã, 1 Coríntios 12, 3. Usada na igreja primitiva durante os batismos. A expressão Jesus é o Senhor leva em consideração a tradução do nome sagrado de Deus e, portanto, impronunciável, segundo a lei judaica. Yahvé, do hebraico antigo para o grego, Kyrios, ou seja, entre aspas, Senhor. Forma usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ao conferir a Jesus este título, Paulo deixa muito claro que está atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Sempre que as Escrituras se referem ao, entre aspas, coração, não se restringem ao centro das emoções e sentimentos, mas igualmente ao centro da razão e da vontade. Paulo ainda salienta em outra doutrina de ouro do cristianismo: Jesus ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo hoje e eternamente. 1 Coríntios 15, 4, Atos 2, 31 ao 32. Voltando em Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Veja aqui no comentário: o povo de Israel experimentou em Canaã um período de, entre aspas, shalom, paz, descanso e prosperidade, nos tempos do rei Salomão, 1 Reis 5:4. Contudo, o cumprimento pleno dessa promessa será desfrutado apenas na pessoa e na obra redentora do Messias, Jesus Cristo. Mateus 11, 28. Hebreus 4, 9 ao 11. Está escrito, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Versículo 30.
pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Observemos aqui no comentário, Corazim, mencionada apenas 2 vezes nas Escrituras, aqui e em Lucas 10:13, distava cerca de 4 quilômetros ao norte de Cafarnaum. Betsaida ficava na extremidade ao norte do Mar da Galileia. Tiro e Sidom eram cidades pagãs da Fenícia. Jesus conclui esse trecho bíblico com uma, entre aspas, resposta emocionada às graves circunstâncias descritas anteriormente. A expressão, graças te dou, em grego, eshomologomai, significa reconheço. A expressão, amém, em hebraico transliterado, amém, vem de uma raiz que significa digno de fé ou verdade. Isaías 65:16. Por isso a palavra grega é mera transliteração do hebraico, usada por algumas versões na forma poética. Em verdade, em verdade. No Antigo Testamento era também uma expressão de concordância, assim seja, com uma doxologia ou bênção. Concordância, assim seja. 1 Crônicas 16:36, Salmos 41:13. Jesus fez uso dessa expressão com autoridade messiânica, algo incomum aos rabinos e mestres de sua época, 2 Coríntios 1:20. Em certo sentido, Jesus pode ser chamado de, entre aspas, o Amém de Deus. Isaías 65:16, Apocalipse 3:14. Muitas sinagogas usaram essa expressão, que passou para as primeiras igrejas cristãs, 1 Coríntios 14:16. Nos versos 28 ao 30, que nós lemos agora há pouco: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Nos versos 28 a 30, Jesus faz menção às Escrituras, Jeremias 6:16. E usa mais uma notável ilustração para mostrar como o cristão pode encontrar descanso para suas aflições. Jesus aponta para a canga dos bois, uma trave de madeira robusta, quase sempre ocupada por 2 animais colocados lado a lado, presos pelo pescoço e ligados ao arado ou carro que deveriam puxar. Jesus considerou sua cruz, entre parênteses, canga. Jesus considerou sua cruz, canga, útil e boa, no original grego, Crestos. Algumas versões usam a palavra, entre aspas, suave. Jesus considerou seu, entre aspas, fardo leve, não pesado ou difícil de transportar até seu destino. Para alcançar o pleno descanso, devemos ocupar nosso lugar ao lado de Jesus e partilhar da sua canga, que não era um instrumento de tormento para os animais, mas um meio útil e cômodo de levar mais carga com menos esforço, evitando os sofrimentos das antigas cordas amarradas pelo corpo. Jesus quer partilhar sua força conosco. Além disso, bondade, paciência, mansidão, humildade são qualidades que nos possibilitam trabalhar e descansar com fé no amor e na soberania do Senhor. Uma pessoa assim será querida e amável, e isso a ajudará a vencer muitos problemas e descansar diariamente em paz. Hebreus 4, a partir do versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos
por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Voltando em Números 4, dando continuidade, versículo 3: Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da tua comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Salmos 106, verso 28. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Verso 9. Assim, com seus atos, o provocaram a ira, e irrompeu entre eles uma peste mortal. E o verso 30. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. 31. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Você veja aqui o comentário. O salmista parte de uma analogia para concluir que assim como a fé que Abraão demonstrou lhe foi atribuída como justiça, Gênesis 15, 6, também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra do Senhor. A aliança do sacerdócio perpétuo foi outorgada a Finéias, foi dado a Finéias como recompensa misericordiosa de Deus por sua dedicação sincera. A aliança de Deus com Abraão foi outorgada após o Senhor lhe acreditar fé como justiça. Aqui, por sua dedicação sincera. Dedicação também é consagração. Consagração é preenchimento. A aliança de Deus com Abraão foi outorgada após o Senhor lhe acreditar fé como justiça. Gênesis 15, 9 ao 21. O mesmo aconteceu na celebração das alianças entre Deus e Noé, e entre Deus e Davi. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade, versículo 5. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas conforme Yahvé meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Versículo 6. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão, em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? Versículo 8. E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia? Salmos 19, 8. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Aí continua, verso 9. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Voltando em Deuteronômio 4, continuando, versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? Versículo 8. E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justo como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia?
A revelação do Monte Horebe. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração. E para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Veja só o comentário. A expressão hebraica original aqui, traduzida por, entre aspas, coração, corresponde à sede dos sentimentos e decisões do ser humano, que no Antigo Oriente era compreendida como a região das entranhas, dos intestinos, especialmente por causa da sensação que as emoções normalmente causam no estômago, como um certo, entre aspas, frio na barriga. Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, do que está repleto o íntimo. Lucas 6,45. Sendo o corpo do cristão o templo do Espírito Santo, é fundamental que saibamos guardar o nosso, entre aspas, coração. Afastarmos-nos do mal mediante atenção às orientações do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Romanos 8, 26, 27, 1 Coríntios 6, 19, 1 Tessalonicenses 5, 19. Salmos 78, 5. Ele estabeleceu uma lei em Jacó. Determinou um código de conduta de Israel. Um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Vamos ler mais uma referência cruzada, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Veja só você o comentário. Os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade. Quando cristãos têm a responsabilidade divina de educá-los na palavra de Deus, zelar por seu progresso moral, ético e social. Os filhos têm a obrigação de obedecer e respeitar a seus pais como ao Senhor. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento, maus tratos ou injustiça. Voltando em Deuteronômio 4, versículo 10. No dia em que estavas diante de Yahvé teu Deus no Horebe, quando o Senhor lhe ordenou, reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem os vossos filhos. Hebreus 12, 18. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade. Versículo 19. Ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Versículo 21. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: Estou aterrorizado e trêmulo.
Veja só, os versículos 18 a 21 que acabamos de ler fazem menção à maravilha, poder, temor e alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do Monte Sinai, quando Deus outorgou a lei a Moisés. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o Monte Sinai, intocável, e o Monte Sião, entre parênteses, Jerusalém. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa a sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva. Filipenses 3:20, Apocalipse 5:11 e 12, Gálatas 4:26, Apocalipse 21:2. Voltando em Deuteronômio 4, versículo 11: Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Versículo 12: Então de repente Yahvé falou a todos vós do meio das chamas. Ouvíeis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma. Nada além de uma voz poderosa. Versículo 13: Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer. Os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Versículo 14: Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a qual estáis adentrando para herdá-la. Mandamento contra a idolatria. Versículo 15: Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que em nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte Horebe, do meio do fogo. Versículo 16: Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida de forma de ídolo. Uma figura de ser humano. Homem ou mulher. Figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Veja só o versículo 16, só recapitulando. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher. Veja só a referência cruzada. Romanos 1:23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. Veja aí. Veja só, para o melhor entendimento, veja o versículo 22. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí vai, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Homossexualismo. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo
que a sua perversão requereu. Aí tem mais, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Voltando, então nós lemos o versículo 16. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher. Versículo 17. Figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus. Versículo 18. De qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Continuando em Deuteronômio 4, 19 agora o versículo. Tudo isso para que, ao levantardes os teus olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixes seduzir por estes astros para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que Yahvé, teu Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Versículo 20. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro, do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Continuando, o inexorável juízo de Deus. Versículo 21. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que Yahvé teu Deus está te propiciando como herança. Versículo 22. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. 2 Pedro 1, 13. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia tenho-me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Você veja só, segundo alguns pais da igreja, como Irineu, o evangelho escrito por Marcos preserva as reminiscências de Pedro. Aí, versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro afirma que sua mensagem baseia-se em dois fundamentos. Ele acompanhou pessoalmente a Jesus em seu dia a dia na terra e presenciou, juntamente com João e Tiago, o milagre da transfiguração como prenúncio efetivo do reino. E o testemunhou fidedigno e inerrante da palavra de Deus. Lucas 9, 28, Mateus 9, 28 ao 35. Voltando, Deuteronômio 4, versículo 23. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé vosso Deus estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé teu Deus te proibiu, pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Versículo 25. Assim, mesmo depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé teu Deus, de modo a provocar a sua ira.
Versículo 26. Invoco a partir deste momento o céu e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Mais uma referência cruzada, Hebreus 12, vamos ler a partir do versículo 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor. Veja só aqui, aquele que tem a voz criativa e poderosa é Deus. Aquele que nos redime, aconselha e orienta é Cristo, que veio dos céus e está nos céus. E porque recebemos essa revelação maior e completa, temos ainda mais responsabilidade em preservar a fé e viver testemunhando as boas novas. Entre parênteses, o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Cristo em nós. A nova ordem esperada por Ageu e tantos homens e mulheres de Deus do passado, Ageu 2, 6 ao 21, teve pleno cumprimento no sacrifício e ascensão de Jesus Cristo, que estabeleceu seu reino. O ensino claro das Sagradas Escrituras é que tudo passa neste mundo, somente o reino de Deus é eterno. Somente o reino de Deus é eterno. Veja só o versículo 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Voltando em Deuteronômio 4, dando continuidade, versículo 27. Yahvé vos dispersará entre todos os povos e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas no meio das muitas e grandes nações para onde o Senhor vos tiver conduzido. Versículo 28. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. Salmos 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Verso 5. Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Veja só, quando o povo de Israel é abençoado com vitórias e prosperidade, é Deus quem age. Quando é castigado ou chora, o templo do Senhor é nivelado ao chão. É Deus quem executa o juízo. Nenhum outro Deus, com letra minúscula, ou ídolo, tem qualquer poder que se compare à vontade soberana do Senhor. Yahvé, o nome de Deus em hebraico. São fúteis, vazios e iludidos todos os que depositam sua fé em qualquer ser ou matéria criada, em vez de confiar absolutamente em Deus, o Criador. Isaías 44, 9 e 20. Isaías 46, 1 ao 7. Romanos 1, 23. Romanos 1, 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Voltando em Deuteronômio 4,
De lá, então, irás procurar Yahvé teu Deus, e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiverdes sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, voltareis para o Senhor, o teu Deus, e obedecereis a sua palavra. Versículo 31. Pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os vossos pais. A grandeza da escolha divina. Versículo 32. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra. De um lado ao outro do céu. Se já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo semelhante? Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos ler aqui atrás, para o nosso melhor entendimento, o retorno de Cristo em glória, versículo 29 de Mateus 24. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja só no comentário, observemos aqui. Fenômenos cósmicos acompanharão a volta triunfal do Filho do Homem. Marcos 8:31, Apocalipse 1:7. O brilho como um relâmpago que o mundo inteiro verá é a Shekinah. A glória do Senhor. Voltando em Deuteronômio 4, dando continuidade, versículo 33. Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito, em vosso favor diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Marcos 12, onde nos ensina sobre o principal dos mandamentos. Vamos ler a partir do 28. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Versículo 29, esclareceu Jesus. Que Jesus falando: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Veja só, Jesus recita o Shema em razão de ser a primeira palavra hebraica de Deuteronômio 6:4, que significa, entre aspas, ouve.
preste atenção para praticar. Ouve, preste atenção para praticar. Citar este trecho das Escrituras tornou-se uma espécie de confissão de fé judaica, recitada por judeus piedosos e consagrados todas as manhãs e ao pôr do sol. Até hoje é usada para iniciar os cultos nas sinagogas em todo o mundo. No entanto, especialmente na vida dos líderes religiosos que combatiam Jesus, o Shema havia se tornado apenas uma reza, ou, entre aspas, oráculo. Repetição meramente ritualística de palavras, as quais se imagina que possam tocar a divindade. Shema, o Shema. Jesus resgatou o verdadeiro sentido do Shema e acrescentou-lhe o mandamento de Levítico 19:18, para demonstrar que é impossível amar a Deus sem honrar ao próximo com o mesmo sentimento de cuidado que devotamos a nós mesmos. O amor a Deus tem como expressão natural o amor aos irmãos de raça e à terra em geral. O primeiro e o segundo mandamento são inseparáveis. 1 João 4:20. Agostinho proclamou: ama a Deus e faze o que queres, pois o amor sincero a Deus purifica todas as nossas intenções. A ênfase na unidade absoluta de Deus único é usada para negar qualquer ideia de politeísmo, comum a todos os povos não judeus da antiguidade. Voltando em Deuteronômio 4, agora no versículo 36, continuando: do céu ele fez com que ouvisses a sua voz para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. Versículo 37. E porque ele muito amou a teus pais e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Versículo 38. Expulsou nações maiores e mais fortes diante de ti, com o propósito de fazer-te adentrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra, não há nenhum outro. Versículo 40. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e os teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todos sempre. Vamos abrir em Efésios 6, e versículo 3, mais uma referência cruzada que está sugerindo a Bíblia aqui. Que essa outra Bíblia que está do meu lado, que é a Almeida Revista Corrigida, do meu lado direito, e o que eu estou lendo é a Bíblia King James atualizada. Mas eu estou seguindo em conformidade com as indicações da Almeida Revista Corrigida, quando ela indica as referências cruzadas. Nós lemos principalmente as referências cruzadas do Novo Testamento, porque nós vivemos em Jesus no Novo Testamento. Versículo 3 de Efésios 6. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Veja só, o Antigo Testamento, quanto a esse mandamento, a promessa tem a ver com a ocupação da terra, ou seja, de toda a Palestina, desde que Israel se arrependesse de seus pecados e se mantivesse fiel a Yahvé. Paulo, evidentemente, não está se referindo a esse aspecto particular, mas a uma aplicação geral dos resultados da obediência ao mesmo princípio bíblico.
voltando em Deuteronômio 4, as cidades de refúgio. Versículo 41. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Neste caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram: Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben; a cidade de Ramote, para a tribo de Gade; e Gola, em Bassã, para a tribo de Manassés. O segundo discurso de Moisés, versículo 44. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Versículo 45. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Versículo 47. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Versículo 48. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon. Versículo 49. E incluía toda a região da planície, a Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, as encostas do monte Pisga, no leste. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Deuteronômio capítulo 4. Agradecendo a você que está acompanhando, ouvindo nossos áudios de estudo bíblico, seja pelo Spotify ou mesmo aqui no canal no YouTube. Eu convido você, caso você queira acompanhar, se você não é inscrito, é claro, eu peço que você se inscreva, também ative o sininho para receber as notificações, e também se tem alguma pessoa que você queira, que tem interesse também de estar acompanhando a leitura, nossos estudos aqui de Deuteronômio, também pode acompanhar nossas playlists. Os nossos estudos é nesta Bíblia aqui, King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Essa é a nossa indicação, ok? Então compartilhe também, deixe seu joinha e compartilhe com alguma pessoa que você acredita que queira, que deseja também meditar, estudar a palavra de Deus. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus, por isso somos orientados diariamente a ler e colocar em prática. Ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. E lembrando que nós estamos lendo o Velho Testamento para conhecermos, mas nós vivemos o Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpriu no Novo. Hoje nós ouvimos a voz de Jesus, hoje nós obedecemos e cremos em Jesus.